pessoal, tudo bem? Hoje com o nosso segundo salmo. Hoje dia 2 de janeiro e a gente vai meditar no Salmo 19. Bom, antes de mais nada, te peço que você deixe aí a sua curtida, compartilhe, comenta abaixo e agradeço também a todos que comentaram, né, no salmo anterior, tá? Minha gratidão a você. Bom, pessoal, o Salmo 19, dizem os estudiosos que é escrito ou foi escrito pelo rei Davi. Né? Davi é o escritor do Salmo 19. O Salmo 19 contém 14 versículos. Ele é um hino, né? Considerado um hino. E por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque o Salmo 19, tendo 14 versículos, ele, por alguns estudiosos, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte nós vamos ver que são os primeiros 6 versículos, de 1 a 6, nós vemos aí falando sobre a glória de Deus, sobre a criação, Deus Elohim, né, que é justamente o plural, né, no hebraico significa como se fosse Deus, né, Jesus e o Espírito Santo, ambos que estiveram aí na criação. A palavra de Deus diz em Gênesis, né, que, por exemplo, o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face das águas. É o que nós vemos. O próprio Senhor Jesus disse que esteve aí nessa criação. Então, por esse motivo, esses 6 primeiros versículos, a gente já sabe, se trata da criação. E nós vamos ler, tá, esses primeiros 6 versículos que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso e nada refoge ao seu calor. Então veja que o Salmo 19, ele é conhecido como um salmo matutino. Por isso que ele, né, dá um início dizendo um dia discursa ao outro dia. Diferentemente, pessoal, do Salmo 8. O Salmo 8, ele já é conhecido como um salmo noturno. E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui no Salmo 8, quando justamente diz aqui, olha, no versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então esse Salmo 8, conhecido como noturno, e já o 19, conhecido como diurno, porque fala justamente nesses 6 primeiros versículos, mais a respeito do dia. Tanto que a gente observa aqui, que no versículo 4 ele diz, né, aí pôs uma tenda para o sol, né, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Então veja o valor que o salmista aqui, quando ele escreve esse hino, esse poema, ele dá esse valor ao sol, que é o valor que nós também damos, não é verdade? E outra coisa interessante aqui é porque o salmista, ele está justamente colocando nesses primeiros versículos que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Agora veja que ele coloca aqui que um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. E o mais interessante é que diante de toda a terra, embora não haja linguagem, embora não haja palavras, não haja fala, é o que ele diz aqui no verso 3, né? Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, isso que é muito interessante,
que por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então a gente sente muito, não é verdade? Aqueles que não confiam, aqueles que não creem, aqueles que não querem admitir que Deus é o Criador de todas as coisas, porque aqui o salmista ele reconhece e ele diz, olha, essa beleza toda, essa glória que se vê, né, que nós vemos na criação do mundo, né, nada, não existe uma palavrinha, nada, um som, nada, mas no entanto, né, a gente vê toda a terra, né, se faz ouvir, é como se fosse algo mágico, né? É como se deixasse confuso aquelas pessoas que não creem, que não acreditam. É como se Deus nesse momento fizesse calar a voz daqueles que dizem, não há Deus, Deus não foi o Criador, isso é uma historinha, né? Porque quando a pessoa, qualquer um, se coloca diante dessa natureza, quando simplesmente através de uma janela você amanhece e vê um céu azul, ou então um céu estrelado e a lua, enfim, não tem como você negar, né? Ao menos, ou no mínimo, uma pessoa que não crê em Deus vai ficar confuso. Não é verdade, pessoal? O último versículo aqui, né, é o 6, que diz, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso e nada refoge ao seu calor, que é falando do poder do sol, né? Nessa criação de Deus para nós, né? Porque aqui o salmista ele está falando daquilo que nós conhecemos. E a gente aqui nem precisa falar sobre o universo, não é mesmo? Porque o Senhor ele é criador de todas as coisas do universo, de coisas que até hoje o homem não conseguiu explicar. Mas enfim, a segunda parte do Salmo 19, ele então inicia do versículo 7 e vai até o versículo 11. E aí esses versículos, eles já falam aí do poder da palavra de Deus, da lei de Deus, da Bíblia, né? E aí a gente vê aqui, olha, a lei do Senhor, que é a Bíblia, que é a palavra, que são os mandamentos do Senhor para nós, está dizendo que é perfeita. A sua palavra, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, uma pessoa que pode, de repente, não tem nenhum estudo, né? Tem aquele cientista, aquela pessoa renomada de estudo, com um monte de diplomas na parede e tal, mas não tem tanta sabedoria, se não conhece ao Senhor, como aquele que não tem diploma nenhum, que não tem conhecimento nenhum, mas tem o conhecimento do Senhor. A esse Deus dá sabedoria. É o que a palavra do Salmo 19 aqui está dizendo, né? Ele dá, né? O Senhor dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Isso já dizia Jeremias, né? E alguns outros personagens da Bíblia, né? Pessoas que nos, digamos assim, nos abençoou, né? Nos abençoa, na verdade, até hoje com as suas palavras, como é o caso aqui de Davi, com esse reconhecimento de que a palavra do Senhor é doce. E aqui quando o salmista ele fala, né, ilumina os olhos, né, restaura a alma. Quantas vezes, né, uma pessoa, não sei qual é a sua condição, né, antes de conhecer ao Senhor, né, vivia triste, às vezes com depressão, às vezes sem alegria, às vezes sem um brilho nos olhos, sem um sorriso verdadeiro, né, o sorriso que tinha, ou a alegria que tinha, essa que o mundo dá, que o próprio Jesus diz, né, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo, ou seja, a paz do mundo, a alegria do mundo é algo passageiro, não é verdade, gente? Agora, do Senhor não, ela ilumina os olhos, ela coloca um sorriso no rosto, né, na cara, essa coisa que vem do coração, não é verdade? Então, é isso que o salmista aqui está dizendo, né? Que eles são mais desejáveis do que o ouro. Aqueles que são sábios desejam a palavra do Senhor como ouro, né? Para o momento e pensa em pessoas que você conhece, né? Como elas têm essa fome pelo dinheiro, quanta gente aí jogando na loteria, não é verdade?
porque querem aquele prêmio que está acumulado, o dinheiro, sonha, né? O que eu vou fazer com todo esse dinheiro, como a vida vai melhorar. No entanto, o salmista, ele diz o quê? Que a palavra do Senhor, essa sim que tem que ser mais desejável do que o ouro. O sábio sim a deseja, né? A palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor, quando o Senhor vem e fala aos corações, transforma as vidas, isso não há nada que pague. Uma pessoa que verdadeiramente encontrou no Senhor o seu tesouro. Isso sim, não é verdade? E aí no verso 11, né, para finalizar essa segunda parte, além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. Aqui é muito forte, não é, pessoal? Por quê? Porque está dizendo que todo aquele que guarda a palavra do Senhor, que reconhece no Senhor, aquele que tem a palavra que é reta, que é justa, que é verdadeira, esse que deseja mais do que ouro, esse sim é recompensado. Amém? E por último, a última parte, a gente já vai começar aqui do verso 12 até o verso 14, que diz: e esse aqui se trata da graça de Deus, né? E a graça vem através de Jesus Cristo, que deu a sua própria vida por amor a nós. Então aqui o salmista, né, o rei Davi, ele fala, né? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também na soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então aqui ele está como reconhecendo que ele nada é diante do Senhor, como um homem finito, né, que precisa da graça de Deus, que é o Senhor. Porque quando ele coloca aqui nessa primeira parte, né, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, e também da soberba guarda o seu servo. Então, às vezes, né, aqueles que estão aí dispostos a buscar o Senhor em sua vida, sabe que é pela graça, porque somos falhos, porque somos imperfeitos. Inclusive essa primeira parte, né, que fala da lei do Senhor, e a gente entra então pela graça. O que acontece aqui? A lei de Deus, ela é perfeita. E por que a lei não salva? A lei não salva ninguém porque, como eu sou imperfeito, eu não consigo cumprir a lei. Mas a graça de Deus, que me enxerga como um ser perfeito, me perdoa e me absolve das minhas falhas. Então, glória ao Senhor Jesus por seu sangue e por seu sacrifício na cruz, porque é Ele que dá essa perfeição, que nos dá essa capacidade, né, de nos achegarmos ao Senhor pelo sangue dele, que nos restaura, que nos faz novo, que esconde as nossas falhas e os nossos pecados. A lei, o mandamento, pelo contrário, ela mostra as nossas falhas. E se nós formos viver simplesmente por ela, então que nós estamos, como disse, né, algumas pessoas, fritos, né? Por quê? Porque a lei não consegue salvar, justamente por essa imperfeição, mas ela não é má. Ela é boa, é o que o Senhor diz, né? Ela é boa, ela é perfeita, a palavra de Deus é reta, é justa, ela simplesmente me faz e me mostra reconhecer e desejar a graça do Senhor Jesus, né? A graça de Deus sobre a minha vida, me reconhecendo pecador e sabendo, e cada dia mais com essa gratidão, Senhor, ai de mim se não fosse a tua graça, não é verdade? E aí o salmista, ele termina com algo que eu acho muito importante para esse ano que se inicia, né? Você que está aí assistindo esse devocional, quando ele diz aqui, olha, que as palavras dos meus lábios, o meditar no meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quem é a minha rocha? Quem é o meu redentor? Para Davi era Cristo, era Deus, né? Então, para nós, hoje, Jesus, reconhecendo Jesus, aquele que veio, aquele que entregou a vida, aquele que nos resgatou, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Redentor, que diante dEle, as minhas palavras, né, a meditação do meu coração, as palavras dos meus lábios, da minha boca, sejam agradáveis diante da presença do Senhor. É isso que o Senhor deseja para nós, é isso que eu desejo para a sua vida nesse ano que se inicia. Amém?
Bem, pessoal, é isso. Se você gostou, não esquece, deixa a sua curtida, compartilha e vamos amanhã com o nosso terceiro salmo, amém? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye.